Olá, despertos. Meu nome é Camila Conce com SC até o I. Vamos falar agora sobre o caminho direto do ser. Na movimentação que nós fazemos aqui, que a gente escolheu no viver e agir no agora, a gente escolhe fazer o caminho direto. Direto para tirar as arestas que justamente atrapalham o movimento do ser e aonde são as pegadinhas da boa personalidade, que a gente já conhece algumas. Então a gente não quer ficar preso nelas. Então para isso a gente vai no caminho direto. E para ficar nesse caminho direto, a gente percebe que a gente tem que ter um super esforço para ficar nesse movimento. Super esforço de entregar o ser, de agir com a verdade de ser, de ter a base no amor incondicional e resistir os desejos e os prazeres imediatos do ego, que a todo momento eles vêm igual um coelhinho para justamente querer pegar a gente e prender de novo nessas prisões que nós temos a todo momento quando a gente está consagrando e exercitando as crenças condicionantes. Então ficamos robotizados nisso. E como a gente vive no corre-corre do dia a dia, a gente nem percebe o quanto a gente não é nós mesmos. Isso que a gente está falando é bem sério. Sério ao ponto que a gente perde uma vida inteira sem perceber que existe esse caminho direto. O caminho direto, para a gente falar, tem várias formas de a gente falar do caminho direto, mas a gente vai deixar algumas diretrizes cruciais nele, que é justamente você obedecer à sua essência. Obedecer o que é consciente, tanto para você como para outro. Então, na hora de alguém vir pedir alguma coisa para você e você percebe que é para retroalimentar o ego daquele ser e o seu ego, você fala não, não, não. E na hora que você perceber que o movimento do outro ao encontro do seu é um movimento conduzindo a excelência do seu ser no caminho direto, você fala ok, é isso mesmo. Sim, sim. E esse caminho direto, a gente percebe que a gente vai tirando algumas coisas mecanizadas no nosso dia a dia e a gente pode até utilizar uma das ferramentas que é golpear sem ferir, para justamente você, ao encontro de algum movimento que você sabe que é distorcido da sua essência, como por exemplo, um exemplo bem corriqueiro. Eu sei se eu comer uma barra de chocolate todo dia, que tomara que seja meio amargo, para ser um chocolate melhor, eu vou fazer um movimento de até intoxicação no meu ser, se eu como demais, de forma exagerada. E aí vira uma compulsão. Então, se vira uma compulsão, quem é que está querendo deixar no estado de dormência? É o ego. A consciência não precisa disso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar isso, sem julgamento, começar a tirar esse exercício de ser, de movimentação, que é do ego, e justamente voltar ao meu ponto, o meu cerne da questão, onde eu vou curar, que é a minha essência começar a agir o meu ser. Meu ser, quando eu falo aqui nesse enquadramento que a gente está falando aqui, é o físico, mental, emocional e espiritual. Então é como se eu colocasse rédeas e trouxesse o movimento da minha vida para mim mesmo e eu guiar os corpos, o físico, mental, emocional e espiritual. Eu na consciência, na minha essência, e não soltar no ego fazendo de gato e sapato com a gente. Porque o ego adora fazer a gente de gato e sapato, de palhaço. O ego adora que a gente seja palhaço dele e a gente nem percebe. Então preste atenção como vocês podem fazer no movimento na vida de vocês, o que vocês podem tirar de movimento de bordas que estão atrapalhando o seu caminho de essência. E tem alguns movimentos que, se a gente não está bem na essência, a gente não percebe que a gente está ainda no movimento de bordas. Ainda mais que a gente está numa era que se fala da espiritualidade
Só que com todo respeito, muitas espiritualidades faladas ainda são pseudo-espiritualidades. Então, com isso, faz com que você se perca de uma forma mais sutil no movimento de excelência do seu ser e fica com distrações positivas para justamente te contaminar e sair do movimento real do seu ser. É isso. Namastê.